noite para todos, a paz do Senhor para todos que estão aí ligados aí na internet, no Facebook, mais precisamente, todos que estão aí ao vivo agora conosco no Facebook, né? Nós vamos iniciarmos aí mais uma pregação, né? E nós vamos estar falando sobre a palavra de Deus, e desta feita nós vamos estar trazendo aí para vocês uma passagem um tanto já bastante conhecida, né? E esta é sobre Davi e Golias, né? Eu acho que todos já escutaram essa história. Essa história é muito interessante porque demonstra o poder de Deus, né? Então nós vamos ler a palavra de Deus. A minha Bíblia está aberta aqui, 1 Samuel, livro de 1 Samuel, capítulo 17, no verso de número 38, nós vamos ler do 38 até simplesmente o verso 40, tá bom? Diz assim, livro de 1 Samuel, capítulo 17, verso de número 38. E Saul vestiu a Davi das suas vestes, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes, e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, e tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 seixos do ribeiro, ou pedras, né? E pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão. E lançou mão da sua funda, e foi-se, e chegando ao filisteu. Então aí está o texto sagrado, ouvintes. Nós acabamos de ler aí, está na descrição também do vídeo aí, 1 Samuel 17, 38 a 40, né? Nós vamos falar sobre use as armas que Deus lhe deu, né? Esse vai ser o nosso tema para a nossa mensagem hoje, é usar as armas que Deus nos deu, né? Nós vamos falar sobre as armas que Deus nos deu. Bom, primeiramente é necessário falarmos quem era Davi, né? Davi, ele é filho de Jessé, o efreteu, ali na cidade de Belém, de Judá, ali na Palestina, né? Então Davi, ele é filho de Jessé, o efreteu de Belém, de Judá. E Jessé, por ora, ele tinha 8 filhos. E um desses filhos de Jessé se chamava Davi, né? Davi, podemos dizer assim, Davi era o caçula desses 8 filhos em que Jessé possuía. Então Davi era o menor, filho menor, era o caçula, né? Davi então era um dos menores filhos, porque na época de Saul, do reinado de Saul, Jessé, seu pai, já era idoso, já era um ancião, e Jessé então possuía 8 filhos, né? E a Bíblia diz, ouvintes, que Deus, ele tinha escolhido um homem segundo o seu coração. Deus estava procurando um novo homem, um novo rei, ou seja, porque Deus tinha escolhido uma nova pessoa para liderar o povo de Israel. Uma vez que Saul era o rei de Israel, só que Saul não estava correspondendo segundo o que Deus queria, segundo a expectativa que Deus tinha para a vida dele, né? Uma certa feita, Deus usa Samuel e diz assim para ele matar Agag, Agita, e destruir tudo. E ele vai, ele simplesmente popa animais para sacrificar a Deus. E isso vai Deus se distanciando, porque é melhor obedecer do que sacrificar. Então Deus, o que Deus faz, ouvintes? Deus ali, ele pega e ele unge a Davi, ele pega Samuel, aqui no capítulo 16, de 1 Samuel 16, Deus pega e manda Samuel ir até a cidade onde está Davi, né? Vai ali até onde é a terra de Davi, e você vai ungir a ele, você vai levantar um novo rei, você vai ungir a um novo rei, porque esse não está me agradando. Então Deus então levanta Samuel pega o chifre de azeite, e ele vai até a terra de Jessé, até a terra de Davi, e ali quando está a mesa, onde é preparada a mesa, Samuel chega ali na casa de Jessé, o belemita, de Efraíta, de Belém, e ali chega e começa então a ver os filhos mais velhos de Jessé, Passa, Elisama, Eliabe, homens
de guerra, homens preparados. Só que Deus tinha algo que muitos não iriam escolher, digamos assim. Deus tinha reservado, já preparado um que seria o líder, que seria o rei de Israel, que seria Davi. Ou às vezes Deus, ele confunde aqueles que são sábios, ele pega as coisas vivas, as coisas simples, para confundir as coisas que são. E assim Davi então está no campo pastoreando ovelha, porque o seu ofício era pastor de ovelha, um jovem franzino, um jovem ruivo, um jovem ali de pequena estatura, aproximadamente 16 a 17 anos. E a Bíblia vai dizer o quê? Que simplesmente ele está pastoreando no campo. E ele está pastoreando, tomando conta das ovelhas do seu pai Jessé. Mas o Espírito Santo de Deus começa a incomodar Samuel na casa. Olha, não é esse aí, não é esse que é do exército, não é esse que é forte. Então Samuel diz assim: não sentaremos à mesa enquanto o escolhido de Deus não chegar. Aí ele pergunta para Jessé, ainda resta algum mancebo? Ele diz: sim, tem um que está no campo pastoreando ovelhas. Davi estava no campo pastoreando ovelhas. Então ele diz: não sentaremos à mesa, não comeremos, em outras palavras, enquanto esse não chegar. Então é mandado avisar Davi: olha, Samuel, o profeta, o juiz, ele está te chamando, ele está te esperando aqui em casa. E Davi então recebe aquela notícia no campo. E quando ele está no campo ouvindo aquela notícia, ele chega até a cidade, até Ramá. Ele chega até a cidade e simplesmente quando chega na cidade, na sua casa, lá está o profeta Samuel dentro da sua casa. E quando ele bate o pé na porta, o Espírito Santo de Deus já fala para Samuel: é esse que eu tenho escolhido, que eu tenho separado. Talvez o seu pai disse: mas esse aí nunca foi nem para a guerra, não é nem soldado, nem treinado para tal função. E é esse, ouvintes, eu quero dizer que Deus, ele te conhece dentro do ventre da sua mãe. Deus, ele já tinha uma obra especial para a sua vida antes mesmo de você nascer. Pode alguém te subjugar, pode alguém falar isso ou aquilo de você, mas Deus conhece o teu deitar, o teu levantar. Talvez nem pessoas da sua família acreditam no que Deus tem para fazer na sua vida. Mas e agora? Uma vez que eu peno Deus, quem impedirá, né? A vontade de Deus, ela não pode ser barrada. A vontade de Deus, ela não pode ser impedida em momento, em hipótese, em época, em geração alguma. A vontade de Deus, ela pode ser impedida ou barrada. Então quando Davi chega na sala, chega na casa de Jessé, o seu pai, lá está Samuel. E Samuel já está com chifre de azeite para ungir o novo rei de Israel. E Deus diz: Samuel, é esse aí, porque eu não vejo conforme o homem vê. Deus, ele não olha a aparência, o homem, ele olha a aparência do seu exterior. Talvez muitos podem te olhar, subjugar a sua aparência, mas não conhece o íntimo, o teu coração, não conhece a tua conexão com Deus, não sabe a sua sinceridade para com Deus. É igual diz no livro de Jó, no capítulo 1, Deus pergunta para Satanás: tem visto o meu servo Jó, homem reto, homem íntegro, temente a Deus, homem que se desvia do mal. Então Deus está dizendo para Samuel: Samuel, tu vê conforme está o exterior, mas eu conheço o coração. É esse menino. Talvez Samuel às vezes fica meio indagando: Senhor, mas ele é tão novo, não tem aparência para ser rei, horas, e não tem aparência para quem é vitorioso. Para quem é vitorioso, não tem aparência. É quando Deus faz, está feito. Quando Deus determina, está determinado. E Deus diz: é esse Samuel que você vai ungir. Samuel imediatamente ele pega o chifre de azeite e derrama sobre a cabeça de Davi. Davi recebe aquela unção. Teu pai está vendo, teus irmãos estão vendo. A sua casa está ciente que Deus separou Davi. Fale na sua casa: Deus me ungiu, Deus me separou, Deus tem um mistério na minha vida. E que talvez a tua família não possa entender agora, mas há de entender depois o mistério, o trabalhar de Deus. Samuel volta de Ramá, sacrifica em Ramá, oferece holocaustos em Ramá para não gerar desconfiança do rei Saul, e ele volta para a tua terra, para a tua cidade. Só que aí passa-se o tempo,
Davi está no campo, pastoreando, tomando conta das ovelhas, e passa-se o tempo, e agora já aos 23 anos de idade, Davi já um homem adulto, aos 23 anos de idade, se levanta um filisteu, um inimigo dos filisteus, ou seja, um inimigo do povo filisteu, Golias, um grande soldado, um guerreiro filisteu, que agora está afrontando os exércitos de Israel. Se levanta o inimigo com afrontas. Quantas vezes o inimigo se levanta contra a minha, contra a sua, contra a nossa vida, para nos afrontar, para nos jogar lá embaixo, para nos fazer desanimar, para nos fazer talvez perder a esperança. E esse filisteu, com 2,83 metros de altura, que era a altura de Golias, 2,83 metros, muito alto, quase beirando os 3 metros de altura, esse filisteu Golias começa a desafiar ao exército de Israel, ao exército coordenado e direcionado por Saul, que era o rei de Israel. Ele começa então a desafiar que nada, vocês não podem, vocês não conseguem, vocês não podem me vencer, separem um homem para que venha visitar com a gente. Então todo o país está alarmado, todo Israel está alarmado, todo Israel está aflito devido àquelas palavras. E hoje não é diferente, né? O gigante da enfermidade, o gigante do coronavírus se levantou. E todo o Brasil, todo o mundo está alarmado. Por quê? Porque pode gerar mortes, porque está gerando mortes, ou seja, e todo Israel está aflito. Aí o que acontece? Jessé, o pai de Davi, manda Davi ir visitar os seus irmãos na guerra, talvez levar comida, alguma coisa na guerra. E quando Davi chega próximo à guerra, onde estão os inimigos dos filisteus, simplesmente Davi chega no momento em que aquele gigante filisteu, por nome de Golias, de 2,83 metros, está desafiando o Deus de Israel, está simplesmente blasfemando o Deus de Israel. E Davi, já na unção de Deus, já tinha recebido a unção e que Deus usou o profeta Samuel sobre a vida dele. Davi escuta aquela blasfêmia e Davi fica bravo. Davi ele fica incomodado com aquilo e ele pergunta: quem é este circunciso? Ou seja, quem é esse que não pertence à linhagem de Israel, não segue o pacto com Deus, é incircunciso, não foi circuncidado ao 8º dia? E diz tais palavras, tal blasfêmia. Quem esse pensa que é? Se gabando talvez o seu tamanho? Ora, ele não conhece o poder do Deus de Israel. Talvez o teu problema tenha te desafiado, o teu problema tenha te afrontado, o teu problema tem te pressionado perante a parede. Talvez o teu problema é a enfermidade que tem sido como um gigante. E você só consegue olhar para cima e observar o gigante. Mas hoje, nesta noite, te convido você a olhar mais acima de 2,83 metros, que era a altura de Golias. Olha para cima, para o céu, porque o salmista Davi vai dizer assim, no Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e fez a terra. Se você olhar para o gigante, você vai ser presa fácil. Se você olhar para a circunstância, todavia, você vai perder a esperança, a força. Porque a tua força não é carnal, mas sim espiritual no Senhor Jesus, para enfrentar esse gigante. E Golias começa a desafiar, mas ainda eu me dê vocês, Israel, um homem, para que lute comigo. E o tratado é esse: quem vencer, o povo de quem esse soldado vencer, será escravo do outro. Se eu vencer, vocês vão ser nossos escravos. Se o homem de vocês vencer, nós serviremos a vocês. Aí Davi diz para os seus irmãos: olha, eu vou enfrentar esse gigante. Deus está procurando pessoas que já têm a unção, pessoas que já têm a convicção, pessoas que já estão determinadas, pessoas que creem que Deus possa fazer, simplesmente para desafiar o gigante. Davi não pensa duas vezes, ele já tem a unção,
Ele já tem Deus na vida dele, já tem coragem. Então Davi pensa, eu vou desafiar esse gigante. Só que quando Davi diz, eu vou desafiar o gigante, automaticamente ele é levado até o rei Saul. Davi vai ser levado até o rei Saul, é onde nós lemos aqui no verso 38 de 1 Samuel 17, verso 38, e Saul vestiu a Davi das suas vestes. Quando Davi chega até o rei Saul, sabe o que o rei Saul fala? Olha, menino, você tem que pelo menos ter uma armadura, você tem que se preparar para enfrentar esse gigante. Aí Davi chama o rei de canto e fala assim, olha rei, vem cá, eu vou te contar uma história. Eu vou contar para o Senhor uma história, porque sempre que vinha, estava eu apacentando as ovelhas do meu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava uma das ovelhas do rebanho, eu saía após ele e o feria e a livrava da sua boca, e levantando ele contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. Davi não diz que foi uma vez que aconteceu isso, Davi não diz que foi 2 vezes que aconteceu isso. Ele diz para Saul, olha, sempre que se levantava um leão, e eu pastoreando as ovelhas do meu pai, eu pegava esse leão pela barba, eu jogava ele no chão e matava este leão. Sabe o que eu entendo com isso? Unção para matar leão. Qual é o leão? O leão, ele come o que? Ele se alimenta de carne, é um animal carnívoro, é o rei da selva, é um animal carnívoro. Nós temos que vencer primeiramente a nossa carne, os desejos, a concupiscência da nossa carne, para que queremos viver em espírito para com Deus. Então Davi diz, sempre que via um leão, eu pegava ele, eu jogava ele no chão pela barba e eu matava, eu vencia, tirava a ovelha da boca do leão e eu vencia. Então, se eu venci o rei dos animais, o que vai ser esse gigante? O que é esse gigante? Perto de um leão. Aí ele diz para Saul, olha Saul, e sempre que saía um urso do meio do mato, abocanhava uma das ovelhas do meu pai, eu pegava esse urso e simplesmente eu matava e tomava a ovelha da boca do urso. O que eu entendo com isso, o urso, qual a sua arma fatal? É o abraço. Se o urso te abraçar, dificilmente uma pessoa há de escapar. O urso é uma tipologia do mundo. O mundo quer te abraçar, quer te aprisionar no seu sistema demoníaco, no seu sistema macabro, porque o próprio Senhor Jesus diz, o mundo jaz no maligno. Não que o mundo venha a ser do adversário de Satanás, não, o mundo é de Deus, mas o sistema do mundo que governa o mundo é que pertence ao inimigo, a Satanás. Então Davi diz, sempre que via um urso, eu tomava o leão sobre a barba, pegava este leão e simplesmente o matava. Então Saul pega e diz para Davi assim, então vestes as minhas armaduras, que é a armadura de soldado, a armadura de rei. Só que Davi coloca as armaduras sobre o seu corpo, aleluia, glórias a Deus. Só que Davi não consegue dar um passo, devido àquela armadura foi tão pesada que era aquela armadura de Davi, do rei Saul, ou seja, Davi não consegue dar um passo. Ao recusar as armas de Saul e preferir usar as suas próprias armas de pastor, Davi nos ensina que as armas mais eficazes são aquelas que Deus nos deu. Não armas humanas, mas a arma mais eficaz, mais poderosa. Davi, ao recusar as armas do rei, porque ele fala, não rei, não tem como eu lutar com isso, não tem como eu sequer dar um passo com essa armadura. Eu prefiro a unção de Deus, eu prefiro o revestimento do Espírito Santo, eu prefiro a graça de Deus sobre a minha vida, para vencer esta batalha, para vencer esse gigante. São as armas que Deus nos deu, é as armas do Espírito Santo. Para cada um, Deus entrega um tipo de ferramenta. Não adianta Paulo usar as ferramentas de Pedro e Pedro usar as ferramentas de Paulo. Cada um deve saber usar bem as ferramentas que Deus lhe deu. Deus te deu autoridade na oração, ore, busque pela sua família. Deus te deu autoridade no jejum para você jejuar pela sua casa, jejum. Deus te deu a arma da leitura da palavra de Deus, leia a palavra de Deus. Deus te deu a arma da fé, use a fé diante deste câncer, diante desta enfermidade, use as armas que Deus te deu.
Você não vai conseguir vencer com a arma dos teus vizinhos, dos teus irmãos, dos teus amigos, não. Use as armas espirituais que Deus te deu. As armas que Deus te deu são ferramentas poderosas. São as ferramentas que Paulo diz na carta aos amados irmãos de Éfeso, capítulo 6, Efésios capítulo 6, verso 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, ou seja, e na força do seu poder. É no poder de Deus que você vence o gigante. É com o poder de Deus que você vai vencer esta prova. É com o poder de Deus que as portas vão se abrir. Não adianta você querer usar as armas dos outros, não vai servir para você vencer esse gigante. Use aquilo que Deus te deu. Deus já te capacitou, Deus já te preparou, Deus já entregou unção, autoridade, Deus já determinou sobre a sua vida que você pode vencer. Só basta você determinar que a vitória vai ser sua. A Bíblia diz no livro de Josué, capítulo 1, verso 9, Deus fala assim para o capitão Josué, o capitão de Israel: não te mandei eu, esforça-te, tenha bom ânimo e eu serei contigo. Vejamos que duas qualidades humanas, o esforço e o bom ânimo. Aí na terceira Deus fala assim: esforça-te, tenha bom ânimo e eu serei contigo. Deus só iria ser com Josué após a morte de Moisés, quando ele está desanimado, quando ele tivesse duas qualidades humanas, o esforço e o bom ânimo. Aí eu serei contigo. Então, use aquilo que Deus te deu, as ferramentas em que Deus colocou sobre as tuas mãos. As ferramentas que Davi mais sabia usar eram as ferramentas de um pastor. Foi essa a atitude que iria levar Davi à vitória. Eram as armas que Davi possuía. Quais eram as armas que Davi possuía, pregador? As armas que Davi possuía eram uma foice, era uma funda e as pedrinhas do ribeiro. Eram as armas que Davi possuía. E quais eram as armas do rei Saul? Espada, lança, capacete, peitoral, bracelete, sapatos para os seus pés. Essas eram as armas que Saul usava. Mas Davi disse: não, eu prefiro as armas do meu Deus. Eu prefiro as armas que meu Deus me capacitou. Eu prefiro as armas que meu Deus me entregou. Pare hoje, você irmão, você irmã. Está difícil a luta, use as armas que Deus te deu. Ah, eu não posso jejuar devido a isso ou aquela enfermidade, mas você pode orar. Eu não posso orar devido a isso. Você pode jejuar, você pode ler a Bíblia, você pode fazer aquilo que Deus te capacitou você para fazer. Você só vai vencer o gigante quando você passar a usar as armas que Deus te deu, as armas que já estão contigo aí nas suas mãos. Lembra daquela passagem de Êxodo capítulo 14, quando Moisés está diante do Mar Vermelho? Êxodo capítulo 14, verso 15. Pois é. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marche. E tu levanta a tua vara, estenda a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em terra seca. Moisés está diante do Mar Vermelho. O povo de Israel está pressionando ele. E agora, Moisés? E agora? Faraó está vindo, nós vamos morrer no deserto. E agora só diante de nós tem o Mar Vermelho. E Moisés, ele vai clamar a Deus. Só que se você for ver Êxodo capítulo 14, verso 15, Deus dá tipo uma bronca. Deus repreende Moisés porque ele está clamando. E Deus fala: por que clamas a mim? Sabe o que Deus está dizendo com isso? Ei, Moisés, desperta, acorda, Moisés. Tu já sabe o que tem que fazer. Você já possui as armas necessárias para você vencer essa situação. Por que tu clamas a mim? O que tu tem nas tuas mãos? Ele diz: uma vara. Então estende essa vara sobre o mar, e o mar, aleluia, vai se abrir. Em outras palavras, use aquilo que eu já te dei. Use aquilo que você possui, Moisés. E o Mar Vermelho vai se abrir. Ei, pare um pouco. Não se aflija. Não se desespere. Aleluia, louvado seja Deus. Porque você já tem o que você precisa da parte de Deus. Não minha, não de pregador, não de pastor, não de homem, mas de Deus.
Você já possui o necessário para você vencer. E o que é o necessário, pregador, para me vencer? É as armas que Deus te deu, é o Espírito Santo, é a ousadia, é a autoridade, é a unção. Porque o apóstolo Paulo diz: Deus não nos deu um espírito de timidez, mas sim de poder, de unção, de autoridade, alamande, cantarabastéria, para você vencer. Davi, ele, primeiro passo é rejeitar as armas carnais, que não vão fazer efeito algum em Golias. Davi rejeita as armas carnais, preferindo a armadura de Deus. Ao recusar as armas de Saul, Davi preferiu usar a armadura de Deus. Apesar de usar as armas comuns de um pastor de ovelha daqueles dias, a confiança de Davi estava no nome do Senhor dos Exércitos. Davi prefere usar as armas de Deus, as armas do Senhor Todo-Poderoso, ao recusar usar as armas do rei Saul, a própria armadura do rei. Mas ele diz: não, eu prefiro usar as armas de Deus. É com as armas de Deus que você vai vencer. É com as armas de Deus que você vai conquistar. Davi usou as armas a que ele estava acostumado. Qual era as armas que ele estava acostumado? O cajado, as pedras, o alforje, a funda. Deus quer usar os nossos talentos naturais e o que mais estamos familiarizados. Não adianta queremos usar as armas dos outros, não vai surtir efeito. Não vai ser a mesma coisa. Tem que partir de você. Tudo depende de você. Tem que partir de você. É você que tem que crer. É você que tem que acreditar que o impossível possa tornar fácil. Não basta só eu acreditar ou confiar por você. Você tem que crer no teu coração. Que se tua boca confessar e no teu coração crer, tu vai ver a glória de Deus. Tu vai ser alcançado pelo poder de Deus. Em Efésios capítulo 6, verso 11, Paulo aconselha-nos a nos revestir de toda a armadura de Deus. As peças da armadura que servem para nós são aquelas que o Senhor já nos ensinou a usar. Nós devemos nos revestir da armadura de Deus. É dias tenebrosos, é dias de angústia e aflição. É dias em que o gigante se levanta, que Golias da vida se levantam contra a nossa vida. Mas nunca devemos esquecer, as armas de Deus, as armaduras de Deus já está sobre nós para vencermos o gigante, para vencermos o adversário que tem nos afrontado, que tem nos desafiado, podemos dizer assim. Então convido você a rejeitar as armas humanas e abraçar as armas espirituais nesta noite, para vencer esse demônio que quer separar o teu casamento, para vencer esse demônio que é um gigante e quer ver a tua família ser dizimada da noite para o dia, para vencer esse gigante que está fechando a porta do emprego, para vencer esse gigante da enfermidade que está assolando a sua vida, te desafiando dia após dia, momento após momento. Então, em nome de Jesus, meu querido, minha querida, em nome de Jesus, use as armas que Deus te deu. Quais são as armas que Deus me deu? É a fé, a perseverança e a esperança em Deus. Use a fé, use a perseverança, use a esperança em Deus para você vencer esse gigante. Você tem que vencer primeiro o leão, segundo vencer o urso, para que você possa vencer o gigante. Vença primeiro o leão, que o leão é o mundo, é a carne, ou seja, é o desejo da sua carne, a vontade da sua carne. A sua carne, ela quer desfrutar dos deleitos, dos prazeres desta vida. Vença a carne, que é o leão. A sua carne, vença o mundo, que é o urso. O urso quer te abraçar, é o mundo que quer te envolver com seus tentáculos como um polvo gigante. O mundo quer te abraçar como o urso faz a sua arma letal e tão fatal. Davi diz para Saul: eu venci o leão, eu venci o urso, agora já estou preparado para vencer o gigante. Eita, lamande, canta, alabastéria. Já venceu o leão, já venceu o urso, meu amigo. Agora se prepare para vencer o gigante, porque esse gigante não vai persistir, ele não vai continuar de pé, ele vai cair. Em nome do Senhor dos Exércitos, em nome de Jesus, esse gigante ele vai cair. Segundo, as nossas armas são as mais poderosas.
As nossas armas são as mais poderosas. Segundo as Crônicas, capítulo 10, no verso 4, é dito que as armas da nossa milícia não são carnais. Segundo a Coríntios, capítulo 10, verso 4. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas de Satanás, para a destruição das fortalezas inimigas, as nossas atribuições físicas. Não é talvez as suas artes marciais que outrora você praticava, o Kung Fu, o Karatê, o Jiu-Jitsu, enfim, artes marciais de autodefesa. Não é essa a arma cristã. A arma cristã é armas poderosas, não são carnais, mas sim são espirituais em Cristo Jesus. Só vai vencer o gigante se você estiver no Espírito. Só vai vencer o gigante se você estiver em oração, em jejum, em santificação, consagrada a sua vida para Deus. Xarabasubidicandaramanai. Lamando de becomandeve a subidicandaramandácia. Não são carnais. Mas pregador, tem fulano de tal que usa assim o assado. Ora, você, fulano de tal, é fulano de tal. O gigante é pessoal, cada quem tem seu problema, cada quem tem seu gigante a vencer. Cada quem sabe onde aperta o calo no seu pé, aleluia. Cada quem sabe a vitória que almeja, o milagre que deseja receber. As suas armas não são carnais. Desde quem quiser fazer X, ou não quiser lutar ou não, o Israel todo rejeitou lutar com o gigante Golias, mas Davi disse, eu tenho unção de Deus, eu vou lutar, eu vou vencer, eu sei que Deus é comigo, e se Deus é por nós, quem será contra nós? As nossas armas são mais poderosas. Em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 7, Paulo afirma que devemos nos equipar-nos na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda. Salmo 91 diz assim, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Se você vê essa palavra do Salmo 91, que diz 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, 1000 mais 10.000 são 11.000. 11.000. Uma legião da guarda pretoriana romana era composta por 6.000 soldados. E o Salmo 91 diz assim, que 11.000 cairão ao teu lado, 10.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, somando 11.000, mas tu não vais ser atingido. Porque tu está guardado, meu irmão, tu está guardado, minha irmã, na unção do Espírito Santo. Davi estava guardado, protegido, com aquela unção, aquele revestimento, aquela graça que Deus tinha usado Samuel para derramar sobre a vida dele. Desperta, abre os teus olhos, se levante em nome de Jesus. Esse gigante não é palho para o teu Deus, esse gigante não pode vencer-te, esse gigante não pode te desanimar, esse gigante não pode tirar os teus sonhos e evitar o seu projeto de ir avante. Esse gigante não pode te vencer, porque sobre você existe o sobrenatural de Deus, que é o Espírito Santo de Deus. As nossas armas são mais poderosas, aleluia. Davi rejeita as armas do rei Saul para abraçar a glória de Deus. Aleluia, Jesus. Romanos capítulo 13, verso 12, o apóstolo Paulo afirma que devemos revestir-nos das armas da luz. Revista das armas da luz para você vencer o gigante. Davi disse para Saul, olha Saul, me desculpa rei, mas eu não posso lutar com essa tua armadura. E me dá licença que eu tenho uma luta a lutar. Davi sai da presença de Saul e vai enfrentar o gigante Golias. Vai enfrentar o gigante. Aleluia, Jesus. Ei, saia de frente daqueles que não querem nada com Deus, que estão na carne, que estão na carnalidade. Ei, não vai resolver você contar a tua história espiritual para quem é carnal. Ei, não vai resolver você contar o teu testemunho que Cristo já fez na sua vida para aquele que é carnal, que zomba, que escarnece, que não sabe o poder do teu Deus. Aleluia, Jesus. Davi fala para Saul, dá licença, ó rei, eu tenho uma luta para lutar. E ele sai da presença de Saul
E simplesmente Davi sai da presença de Saul. E no verso 48 diz assim: Davi conta com o gigante e mata, e sucedeu que levantando o seu filisteu, e indo encontrar com Davi, apressou-se Davi, correu ao combate, a encontrar-se com o gigante. E meteu mão no alforje, tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra lhe cravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. Sabe o que eu entendo com isso? Não vai adiantar argumentar perante quem não tem contato com Deus, perante quem não acredita nos seus sonhos, perante quem não acredita que Deus é na sua vida. Não vai adiantar argumentar perante aquele que está na carne, não está mais no espírito, já está morto espiritualmente. Mas conte com aquele que está de pé espiritualmente. Davi sai, corre ao encontro do gigante Golias. Lá está o gigante de pé, se gabando na sua estatura física, 2,83 metros, em pé, com espada nas mãos, todo preparado, como soldados de guerra. E lá está Davi, com o seu alforje, com a sua pedra, a sua funda, e vai correndo contra os filisteus. Vai correndo contra Golias. Davi tira uma pedra. Eita Deus tremendo, uma pedra. Davi pega uma pedra só. Humanamente falando, isso é impossível, mas nós estamos não falando humanamente, porque estamos falando de algo espiritual. Embora essa batalha se travou ao natural, fisicamente, homem para com homem, ou menino para com homem, mas a diferença estava no Deus que Davi servia. A diferença está no teu Deus que você serve. E isso é que faz e vai fazer toda e qualquer diferença. É o Deus que você serve. Davi pega a pedra, corre ao encontro do gigante, ele roda a sua funda, podemos dizer nos dias atuais, um estilingue, né? Ele pega a sua pedra e ele lança, ele projeta a sua pedra, e a pedra crava bem na testa do gigante, na sua fonte. Você sabe que a testa é a região que mais contém vasos sanguíneos, e a pedra crava na testa do gigante, na sua fonte, e assim então o gigante ele cai por terra. Davi corre, vai ao encontro do gigante, pega a própria espada do gigante, que Davi não usava espada. Lembrando uma vez que Davi usava cajado. Davi pega a espada do gigante, passa sobre o seu pescoço e degola o gigante, levantando a cabeça do gigante, arrastando ela até Jerusalém, a cabeça do gigante. Talvez você não saiba, mas esse gigante não é indestrutível. Talvez não te falaram, mas esse gigante, ele vai cair por terra em nome de Jesus. Esta luta, esse problema, você vai vencer, vai superar, você vai conquistar. E esse gigante ele vai cair por terra em nome do Senhor Jesus. Tome força hoje. Gire a sua funda. Use a sua arma que você tem. A pedra só tem uma arma, pregador da fé. Então essa é a pedra que você vai usar. Pregador, tem uma pedra da oração. É essa a pedra que você vai usar. Pregador, eu tenho a pedra do jejum. Então é esta pedra que você vai usar contra esse gigante. Não compareça perante o gigante de mão vazia. Tenha sempre algo. Se tiver uma pedra, já é o suficiente. E Deus na sua frente, você vai vencer o gigante. Davi venceu, Golias foi derrotado. A soberba, a arrogância, as suas palavras arrogantemente, de nada lhe serviu. Uma vez que a sua estatura de nada serviu. Tem um ditado no mundo que diz que tamanho não é documento. Davi vence Golias. E Davi volta glorificando, sendo exaltado, não ele, mas o Deus na vida dele. Porque humanamente falando, Davi nunca venceria na ótica humana aquele gigante, por ser um menino franzino, um jovem. Mas Davi tinha Deus. E a diferença é ter Deus na vida. Tenha Deus na sua vida, tenha Deus na sua casa, tenha Deus sobre você. Que Deus abençoe você que ouviu essa mensagem. Que essa mensagem possa ter edificado a sua vida. Que essa mensagem possa ter edificado você, mudado alguma coisa na sua vida, que seja de aplicação pessoal para você. Que Deus abençoe. Eu vou fazer uma oração em prol da sua casa, da sua vida, em nome de Jesus. Meu Deus Pai, abençoa a Liberina Correia. Abençoa, meu Deus, meu Pai, ó Deus, Joelma Lima, abençoa Maia Miguel.
Abençoa a Joelma, Senhor. Abençoa Isaías Ramos, abençoa a Cecília, o Alex Luiz. Abençoa o Antônio Ítalo, abençoa o Irineu Augusto Gonçalves Filho. Abençoa Adonai, meu Deus, meu Pai. Abençoa todos que estão vendo essa live nesse momento, meu Deus. Entra nesta casa. Repreenda esse gigante, meu Deus, que está afrontando, desafiando esta pessoa, que talvez já perdeu a esperança, igual todo Israel tinha perdido, mas essa pessoa crê, porque essa pessoa tem a unção de Davi, essa pessoa tem a unção de Deus sobre esta vida. Lamande cantarai, mecan lamandure camandarabastéria. Ajuda esta pessoa a vencer, Senhor. Coloca na mente desta pessoa que o que ela já passou até aqui foi bem terrível, foi bem pior do que esse gigante. O que Davi passou, meu Deus, era bem pior do que simplesmente aquele gigante de 2,83 metros. Davi tinha vencido um leão, o rei dos animais. Davi tinha vencido um urso, uma fera tão violenta, tão agressiva. Davi tinha vencido já isso. E agora seria aquele gigante sobre Davi. E o Senhor mostrou, meu Deus, que aqueles que têm a unção, aqueles que clamam pelo nome, porque Davi usou a palavra que devemos usar. Tu vem a mim com espada e lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Abençoa, Senhor, esta casa, abençoa esta pessoa, dando força, suscitando fé a esta pessoa que talvez não quer mais para a igreja, quando a igreja voltar a ser aberta, ou seja, não tem mais força para ir à igreja, largou o evangelho, largou a Cristo, talvez por uma luta, por um problema, Senhor, mas o que o Senhor fez contra esta pessoa, você não fez nada contra esta pessoa, meu Deus. Salva esta vida, salva esta casa, abençoa todos do Facebook, abençoa até meus irmãos que vão ver no YouTube, Senhor, logo mais também esta pregação. Abençoa, meu Deus, meu Pai. Oh Deus, abençoa a cada lar, a cada família nesta noite. É o que nós te pedimos, que esta mensagem, meu Deus, não foi escolhida aleatoriamente por mim, Senhor. O Senhor colocou no meu coração: pregue sobre Davi e Golias, pregue, porque eu preciso alertar o meu povo vencer. O Senhor falou comigo, e eu creio, meu Deus e meu Pai, que o Senhor falou comigo. Abençoa esta casa, em nome de Jesus. Eu determino toda a sorte de bênção, a bênção espiritual, a bênção física, a bênção financeira, a bênção material, seja sobre esta casa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Que Deus abençoe, amado ouvinte, você que está ouvindo essa mensagem. Que Deus abençoe onde você estiver, tu e a sua casa. Nós vamos ficando por aqui nesta mensagem, e logo mais voltaremos mais tarde um pouquinho com a segunda mensagem. Nós estamos no propósito aí de estar pregando 2 vezes ao dia, em nome do Senhor Jesus. Deus colocou esse propósito no nosso coração, então nós vamos estar aí se esforçando, se empenhando para estar pregando 2 mensagens por dia, em nome de Jesus. Ore por nós, ore conosco, e Deus vai te abençoar ricamente onde você estiver. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, e até a próxima mensagem. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.